Descobri a minha gravidez aqui na Espanha no susto, depois de todos os médicos dizerem que eu não poderia engravidar naturalmente. Oi, gente! Hoje eu vim contar pra vocês como eu descobri a minha gravidez, um pouco de como foi todo o processo e também nesse vídeo vocês vão ver a minha reação de como eu descobri a gravidez e a reação quando eu contei pro meu marido, né, de como ele reagiu a essa novidade. Então a primeira coisa que aconteceu é que a gente já estava num processo de tentar engravidar, né, desde o final de 2023. A nossa primeira tentativa foi lá no comecinho da pandemia, mas isso é história para um outro vídeo, onde eu vou contar sobre o meu testemunho e tudo que aconteceu para que eu conseguisse engravidar, né? E aqui é só o meu relato mesmo de como foi para eu descobrir os primeiros sintomas e tudo mais. No meio, mais ou menos, de setembro, eu comecei a passar mal e eu comecei a perceber que eu estava muito enjoada pela manhã. Eu já tenho esse enjoo pela manhã, muitas vezes eu não consigo tomar café logo de cara quando eu acordo. Então, muitas das vezes eu ia pro trabalho sem tomar o café da manhã e levava o café comigo ou comprava algo lá. Mas eu comecei a sentir que esse mal-estar estava aumentando muito. E com o decorrer do dia, eu estava passando muito mal. Eu comecei a sentir um mal-estar muito grande, onde eu estava me sentindo tão enjoada que eu tinha vontade de vomitar. E os meus enjoos nunca chegavam a esse nível, né, de ficar com vontade de vomitar. Até que os enjoos viraram vômitos. E aí todos os enjoos viravam vômito. E eu tava sentindo meu corpo fraco, eu não tinha vontade de fazer nada, eu não conseguia levantar da cama ou do sofá quando eu tava em casa. Eu não tinha vontade de fazer nada e eu até comentei com o Luiz, eu falei, deve estar faltando alguma vitamina, ou eu devo estar ficando gripada, ou Covid, alguma coisa, porque não faz sentido esse mal-estar. Minha menstruação estava atrasada? Estava atrasada. Mas o que acontece? Como eu tenho síndrome do ovário policístico, a minha menstruação ela não é regular. Tem meses que ela vem bonitinho, né? 2, 3 meses seguidos, sempre no final do mês. Aí no mês seguinte, né? Depois desses 3 meses, ela vem no começo do mês. Aí no outro mês ela não vem. Aí no outro mês ela vem no final do mês. Então tem meses que ela segue regular, mas depois ela dá uma desregulada para depois ela voltar de novo. E já aconteceu nesse meio tempo do nosso processo da gravidez, de que a minha menstruação não veio por alguns meses, né? Não meses seguidos, mas eu fiquei 3 meses menstruando, um mês ela não veio, no outro mês ela veio. E eu fiz o teste e deu negativo. E, gente, foram inúmeros testes negativos, assim, inúmeros. Isso desde dezembro de 2023, né? Então foram muitos testes negativos. Então, dessa vez, quando eu comecei a passar mal, e quando eu comecei a sentir todos esses sintomas, a última coisa que passou pela minha cabeça seria uma gravidez. Mesmo tendo sintomas de gravidez e a minha menstruação estando atrasada, isso já aconteceu outras vezes. Obviamente, os sintomas de passar mal e vomitar não tão fortes como dessa vez. Mas para mim isso já era comum, né? Minha menstruação não vinha, eu ficar enjoada, eu ficar meio cansada. E eu pensava, talvez é porque minha menstruação só vai atrasar mesmo e vai chegar daqui a pouquinho. Porque eu não tenho o costume de sentir cólica na minha menstruação, né? Quando eu vou ter o meu ciclo regular. O que eu sinto mesmo é o meu peito muito inchado, muito dolorido e cansaço. E eu também estava sentindo isso. E o meu peito estava muito inchado. Dessa vez ele estava muito mais que o normal, muito mais sensível que o normal. Mas para mim, não passava na minha cabeça que seria gravidez, já que a gente estava tentando por tanto tempo e foram vários negativos. E todos os médicos que a gente consultava aqui na Espanha, todos falavam que engravidar naturalmente seria impossível. Assim, então na nossa cabeça não fazia sentido a gente estar grávida. E foi então, depois de quase duas semanas, não foi? Foi. Quase 2 semanas, passando muito mal. Eu tive que pedir para sair do trabalho mais cedo com um mal-estar muito grande, uma dor de cabeça muito forte. Foi aí que eu passei no médico de família, né? Que é uma coisa muito comum aqui na Espanha. Passei pelo médico de família e o médico então me deu um atestado médico, né? Que aqui nós chamamos de barra. Então ele me deu essa barra para eu entregar no trabalho e eu fiquei mais ou menos uma semana em casa para tentar melhorar. Gente, e não melhorava. O mal-estar não passava, o médico passou alguns remédios e não melhorava. Até que a minha mãe falou para mim assim, Stephanie, eu acho que você tá grávida. Eu acho que você devia fazer um teste. E eu, pleníssima, né? Luiz tá aqui atrás das câmeras de prova do que eu tô falando, que eu falei, mãe, não tem possibilidade de estar grávida. Tem quase 2 anos que a gente tá tentando, não tem essa possibilidade da gente engravidar. E justo 2 semanas antes do processo que a gente ia fazer, a gente já estava desapegado de que a gente não conseguiria naturalmente. Exatamente. Não sei se vocês conseguiram ouvir 100% o que o Luiz falou aí. É...
como a gente já tava para começar o nosso processo de fertilização in vitro, que é o que eu vou contar no próximo vídeo para vocês, a gente tava totalmente, assim, despreocupado com isso de engravidar, porque a gente já tinha uma data para começar o processo, ou seja, uma data meio que para poder fazer a fecundação e tudo. Então a gente não estava preocupado com o engravidar nesse momento. E foi aí que minha mãe falou, eu acho que por via das dúvidas você deveria fazer um teste. Porque se ele der negativo, eu acho que você deveria voltar no hospital, porque às vezes você deve estar com uma intolerância alimentar, alguma intoxicação, alguma infecção, alguma coisa, porque não é normal esse mal-estar. E então, o Luiz, como eu não estava saindo de casa, eu estava de atestado médico, eu falei com o Luiz, quando você for pra academia, na volta você traz um teste. E, gente, eu não estava nem um pouco preocupada, tanto que o Luiz chegou em casa, minha mãe foi questionar ele, né, que eu estava em chamada com ela, ela foi questionar, e você comprou o teste e tal, e eu não estava nem lembrando disso. E aí o Luiz comprou o teste, os dois insistiram muito para eu fazer o teste ali na hora, e eu falei que eu não ia fazer. Porque eu pensei, eu sei que vai dar negativo, mas se der positivo, eu quero gravar a minha reação sozinha para que eu pudesse contar pro Luiz e contar pra minha mãe em outra oportunidade, em outro momento. E foi assim que eu fiz. Isso era mais ou menos umas 8 horas da noite, do dia 21 de setembro, e no dia 22 de setembro eu acordei pela manhã e fui fazer xixi. Só que na hora que eu olhei no relógio, gente, faltava 15 minutos pro Luiz acordar pro trabalho dele, e o Luiz trabalha de casa. Então eu sei que o Luiz acorda e já vai pra reunião, que é a primeira reunião que ele tem do dia. Então eu falei, eu tenho 15 minutos super a jato pra poder fazer esse teste e esconder dele caso dê positivo. E ok, fiz o teste sem pretensão nenhuma. Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês enquanto eu tô falando, que vocês vão ver a minha reação, que foi assim, um total choque. Tanto que o vídeo eu tô só em silêncio, porque eu não consegui falar nada, eu não consegui ter nenhum tipo de reação, porque eu fiquei realmente em choque com aquilo. Eu acordei sem pretensão nenhuma, fiz o teste, minha filha linda Megan quis me acompanhar nesse momento, então ela tava comigo no banheiro, e foi um vídeo tão sem preparação, gente, que eu não arrumei o cabelo, eu não limpei a câmera, eu nem tirei a placa que eu uso de noite pra dormir, porque eu tenho bruxismo. Foi um vídeo que eu só pensei despretensiosamente, falar, vou gravar como eu gravo todos os outros, né? E foi aí que, quando eu olhei o teste e deu positivo, gente, eu não sabia o que fazer. Assim, eu não sabia a minha reação, porque o banheiro aqui de casa, ele é grudado com o nosso quarto. E eu fiquei com medo de esboçar alguma reação e o Luiz acordar, apesar que ele tem um sono que, assim, impossível acordar ele. Mas eu fiquei com medo dele acordar, porque como eu tava passando muito mal, o Luiz, ele tava meio que em alerta nesses dias, sabe? O tempo todo querendo estar ali atrás de mim, cuidando, preocupado, porque eu tava passando muito mal. E foi aí, então, que veio o positivo. Eu não acreditei. E eu fiquei ali tentando assimilar toda a situação. E isso era mais ou menos umas 8 horas da manhã, né? E aí, beleza, saí do quarto, voltei pra cama fingindo que nada tinha acontecido. Primeira coisa que ele me perguntou na hora que eu deitei na cama foi: e aí, fez o teste? E eu, sem pensar duas vezes, respondi: negativo. E aí o Luiz falou assim, nossa, amor, então você tá morrendo, você tá passando, tipo, você tá muito mal. Eu não respondi, não fiz nada. Logo que ele levantou da cama, eu não consegui dormir, gente. Eu fingi que eu tava ali dormindo, né? E logo que ele levantou pra fazer a reunião, eu já levantei, falei, vou começar a arrumar a casa, porque eu tenho que pensar em como eu vou contar pra ele. Eu não vou conseguir segurar isso aqui por muito tempo. Então foi nesse tempo que eu comecei a arrumar a casa, arrumei o quarto e, assim, de prontidão, já abri o aplicativo de agendamentos de consultas aqui e já agendei com a matrona, que para quem não sabe, a matrona aqui, ela é a enfermeira obstétrica, né? É ela que vai acompanhar ali o seu processo da gravidez, os exames e tudo mais. Então eu já marquei pro mesmo dia, tinha pro final da tarde e também já tinha agendado pro dia seguinte, a partir do meu plano de saúde, né, porque pelo sistema público não é tão rápido, um ultrassom, né, que aqui a gente chama de ecografia. Eu já marquei porque eu falei, eu quero ver, eu quero saber o que tá acontecendo, porque eu tava em choque e eu queria entender tudo o que tava acontecendo porque eu tava, assim, perdida. E foi aí que eu pensei, cara, a gente comprou um sapatinho do Pikachu no Japão pra quando a gente tivesse o bebê. A nossa ideia era que a saída de maternidade fosse combinando a amarelinha para combinar com o sapatinho. Eu falei, vou colocar o sapatinho em cima da cama, vou colocar o teste, e assim, não vai ter como planejar outra coisa, porque na minha cabeça eu ia comprar um body, nananã, fazer um monte de coisa. Mas, gente, eu tava tão tensa, eu só queria contar pro Luiz.
E eu acho que ele percebeu a movimentação, porque no meio da reunião ele saiu e ele apareceu na porta do quarto. A minha sorte é que eu já estava gravando com o celular, que eu botei ele escondidinho, porque o Luiz é muito tímido. Então eu sabia que se ele visse o celular, talvez ele não ia se sentir tão confortável e talvez a reação dele não fosse tão natural, vamos dizer assim. Então eu coloquei o celular escondidinho num canto. E na hora que o Luiz entrou, foi na hora, ele já viu o sapatinho e ele ficou sem entender, e eu vou deixar a reação dele aí pra vocês. Você tá grávida? Você tá falando sério? Sério. Mentira. Te juro. Por isso que eu não consegui voltar a dormir. É sério? É sério. Mentira. Verdade. Eu tô muito nervosa. Que isso, mano? Que mentira é essa que você me contou, cara? Eu queria te fazer surpresa. Eu falei, pronto, essa menina tá morrendo. Não sabia também, eu tomei um susto no banheiro. Que isso, amor? Como assim, cara? Também não sei. Porra, só porque a gente começou a fazer o processo, mentira. Ai, Como assim, cara? que eu fiquei em choque, eu não sabia o que fazer. Eu comecei a passar mal. De novo. Ai, meu Deus. Você vai ser irmã mais velha? Você vai ser irmã mais velha, pô? Eu não consegui voltar a dormir, eu fiquei muito ansiosa. Como assim, cara? Nossa. Gente, e essa foi a reação do Luiz. Ele ficou tão em choque quanto eu, e como aí no vídeo ele mesmo fala. Ele fala, meu Deus, agora que a gente ia começar o processo e aí você engravida, tipo, como assim? E eu acho que isso tudo aconteceu porque a gente despreocupou, porque a gente tinha uma data para começar a fertilização in vitro, e aí a gente meio que tirou de cabeça de que a gente tinha que ter relação apenas focado nas datas férteis e tudo certinho, e dia sim, dia não, né? Essas coisas assim. E aí acabou que fluiu e descobrimos que estamos grávidos, né? Na verdade. Esse vídeo é mais para mostrar a nossa reação, a minha reação, a reação do Luiz. Próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como foi a reação da nossa família e amigos, para que tenha um vídeo separado, para que não fique tão longo. E aí já logo em seguida também, gente, eu vou postar, vou começar um diário de gravidez, né? Onde eu vou contar quais foram os sintomas e tudo que aconteceu comigo no primeiro trimestre, porque aconteceram muitas coisas. Atualmente, nesse vídeo que eu tô gravando pra vocês, eu estou com 17 semanas e 5 dias, então amanhã a gente completa 18 semanas, ou seja, entramos já na segunda semana do 5º mês, né? Mas eu não consegui vir gravar isso aqui antes pra vocês, porque eu tava passando muito mal. Muito mal. Então agora que deu uma trégua e que eu estou me sentindo bem, eu consegui vir aqui gravar esses vídeos, né? Então já vamos gravar tudo de uma vez para que eu consiga colocar vocês em tempo real com o que a gente tá passando. E aí eu vou começar a gravar de mês a mês, tá? Vai ser 4º mês, 5º mês, 6º, 7º, 8º, 9º, e vou mostrando tudo. Quando a gente for fazer o enxoval, as roupinhas e tudo, a gente vai mostrando aqui pra vocês também. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, se vocês gostam de acompanhar vídeos de maternidade, de gravidez, e principalmente fora do Brasil, né? Aqui na Espanha eu vou contar todo o processo de como tá sendo. E é isso, se inscreva aqui no canal, deixe um like, comente aqui embaixo, e até o próximo vídeo. Tchau!